O que acontece quando um governador decide negociar diretamente com uma potência estrangeira, ignorando completamente o governo central? Essa atitude, que pode parecer apenas uma manobra política, na verdade coloca em xeque princípios fundamentais do nosso sistema federativo. No caso do Rio de Janeiro, a decisão do governador Cláudio Castro de dialogar com representantes dos Estados Unidos sobre questões de segurança pública, sem consultar Brasília, gerou uma onda de preocupação e debate em todo o país. No Brasil, esse tipo de iniciativa rapidamente se transformou no centro de uma crise institucional. O gesto de Castro acendeu um alerta vermelho em Brasília, pois rompe com a tradição de que apenas o governo federal pode negociar acordos internacionais em nome do país. Para muitos, isso representa um risco de fragmentação da autoridade nacional e pode abrir precedentes perigosos para outros estados agirem de forma independente em temas sensíveis. O debate, portanto, vai muito além da política partidária. Trata-se de uma discussão profunda sobre soberania nacional, sobre quem tem o direito e a legitimidade de representar o Brasil no cenário internacional. O Partido dos Trabalhadores levou o caso ao Supremo Tribunal Federal, argumentando que Castro atentou contra a soberania nacional ao negociar sem o aval do governo federal. O STF agora precisa decidir se houve, de fato, uma violação constitucional e quais serão as consequências para o Pacto Federativo. O que está realmente em jogo é a autoridade da União, a integridade do nosso sistema federativo e o futuro da relação entre estados e governo central diante de desafios globais cada vez mais complexos. Essa crise pode redefinir os limites do poder estadual e federal, influenciando decisões futuras e o próprio equilíbrio da Federação Brasileira. O Partido dos Trabalhadores, conhecido como PT, protocolou recentemente uma ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O partido acusa o governador de ter ultrapassado os limites de sua autoridade ao tomar decisões que, segundo a Constituição, são de competência exclusiva da União. O caso ganhou destaque nacional, pois envolve questões delicadas sobre a separação de poderes e o papel dos estados na política externa do Brasil. O PT argumenta que permitir que governadores ou estados conduzam negociações internacionais de forma independente pode fragmentar a posição oficial do Brasil no cenário global. Isso, segundo o partido, não só enfraquece a imagem do país, mas também abre portas para possíveis interferências externas em assuntos internos. O receio é que, sem uma coordenação centralizada, o Brasil perca força e coerência em suas relações diplomáticas, prejudicando interesses nacionais e a soberania do país. Por isso, o PT solicita ao STF que anule todos os atos do governador Cláudio Castro relacionados a negociações internacionais. Além disso, pede que o Supremo proíba, de forma definitiva, que governadores de qualquer estado firmem acordos ou tratativas internacionais sem o aval expresso do governo federal. O objetivo é garantir que a condução da política externa permaneça sob controle da União, como determina a Constituição, evitando precedentes que possam enfraquecer o poder central. Vale lembrar que o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e do Itamaraty, já havia se posicionado de forma contrária à iniciativa do governador. Ambos os órgãos reforçaram que a condução da política externa é uma atribuição exclusiva da União e que qualquer tentativa de descentralização pode gerar conflitos diplomáticos e prejudicar a imagem do Brasil no exterior. Agora o país aguarda a decisão do STF,
que terá a responsabilidade de definir se a autoridade do governo central será reafirmada ou se haverá espaço para uma maior autonomia dos estados em questões internacionais. O julgamento promete impactar não apenas o futuro das relações federativas, mas também a forma como o Brasil se posiciona no mundo. Cláudio Castro, do Partido Liberal, busca parceria direta com o FBI para combater o crime no Rio, alegando necessidade urgente de soluções. O PT, no comando do governo federal, vê isso como insubordinação e ameaça a unidade da política externa. O Ministério da Justiça e o Itamaraty reforçam acordos internacionais são prerrogativa da União, não dos Estados. A negociação com o FBI expõe o risco de ingerência estrangeira e desafia a ordem constitucional brasileira. A Constituição de 1988 é clara: só a União pode manter relações com estados estrangeiros. O artigo 21 e o artigo 84 atribuem ao Presidente da República a condução da política externa. Governadores não têm poder para negociar acordos internacionais. Sua atuação se limita ao âmbito estadual. O PT baseia sua ação nesses princípios, acusando Castro de usurpar função federal. O STF terá que decidir se o governador extrapolou seus limites constitucionais. Soberania é o direito do Brasil de decidir seu próprio destino, sem interferência externa. A Constituição coloca a soberania como fundamento da República, protegendo nossa autonomia e identidade. Negociar segurança com potências estrangeiras sem aval federal pode significar ceder controle sobre dados e operações estratégicas. O debate não é só formal, é sobre quem controla o futuro do país. Soberania não se divide, ou o Brasil é uno, ou perde sua força. A parceria entre o Brasil e o FBI desperta debates intensos e polêmicos, principalmente quando se trata de segurança nacional e soberania. Muitos especialistas e autoridades questionam até que ponto é seguro permitir que uma agência estrangeira, como o FBI, tenha acesso a dados sensíveis e participe de investigações dentro do território brasileiro. O receio é que, ao compartilhar informações estratégicas, o Brasil possa perder o controle sobre dados que são fundamentais para sua própria segurança e interesses internos. Além disso, existe o risco real de que essas informações acabem sendo utilizadas para beneficiar interesses dos Estados Unidos, e não necessariamente os do Brasil. Casos de vazamento de dados ou uso indevido de informações confidenciais já aconteceram em outros países, aumentando a desconfiança em relação a esse tipo de cooperação internacional. A atuação de agentes estrangeiros em solo brasileiro exige regras claras, fiscalização rigorosa e autorização federal explícita. Sem esses cuidados, há o risco de comprometer a autonomia das instituições nacionais e abrir precedentes perigosos para futuras intervenções externas. Outro ponto de preocupação é o possível alinhamento automático com a política americana, o que pode contrariar a tradição diplomática independente do Brasil e gerar desconforto tanto na sociedade quanto entre diplomatas. Quando acordos desse tipo são feitos sem a participação do Itamaraty, o órgão responsável pela política externa, cresce o temor de que a independência e a segurança do país estejam sendo colocadas em risco, alimentando ainda mais a controvérsia em torno dessa parceria. No mundo todo, a política externa é centralizada no governo federal, mesmo em países federativos como EUA e Alemanha. Nos EUA, estados não podem negociar tratados. Na Alemanha, só com aval federal.
França e Reino Unido também concentram relações exteriores no poder central. O objetivo é evitar conflitos internos e garantir uma voz única no cenário internacional. O caso brasileiro foge desse padrão e alerta para os riscos de fragmentação. Se cada estado negociar acordos internacionais, o Brasil vira uma colcha de retalhos diplomática, vulnerável a manipulações externas. A fragmentação enfraquece a posição global do país e compromete a segurança nacional. Sem coordenação central, o combate ao crime e a defesa das fronteiras ficam prejudicados. A soberania é o que nos une como nação. Perdê-la é abrir mão do nosso futuro. O julgamento do STF vai definir se o Brasil mantém sua integridade ou se divide em interesses regionais. Soberania não é só tema de políticos, é responsabilidade de cada cidadão. Defender a Constituição é proteger o pacto que nos une e garante nossa liberdade. É hora de cobrar de nossos representantes o respeito à lei e à soberania nacional. O futuro do Brasil depende do nosso engajamento e vigilância. Que possamos juntos garantir um país livre, forte e dono do seu destino.